convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou seja, pensou, né? Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Aleluia. Jesus é aquele que lê os nossos pensamentos. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Amém. Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aleluia. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Aleluia. Queridos, Jesus é aquele que perdoa pecados. E eu me vejo como essa mulher. Jesus me perdoou de muitos pecados, muitos. E quantos mais pecados nós temos entendimento de que fomos perdoados, mais nós amamos a Ele. Amém. Não que tenha pessoas que têm poucos pecados, na verdade, aqueles que não adoram a Jesus já estão em pecado. E é um grande pecado não adorar ao Senhor, não adorar ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. E aqui estamos vendo essa mulher pecadora que estava lá, naquele ambiente, sabendo que Jesus estava ali. Aquele fariseu, que era um religioso da época, vamos falar algo assim para entendermos no nosso dia a dia, como se fosse um pastor, né? Convidou Jesus e não deu importância que Jesus tinha. Mas aquela mulher, sabendo quem Jesus era, ela não perdeu a oportunidade de adorar Ele com todo o ser dela, adorar de todo o coração. E aquele homem, ele ficou julgando Jesus, porque ele disse assim: se Jesus fosse profeta, se ele realmente fosse tudo isso que estão falando, ele não ia deixar essa mulher pecadora, provavelmente poderia ser uma prostituta, tá tocando nele. Mas Jesus Cristo, sabendo quem ela era e sabendo quem ele era, ele não impediu aquela mulher de tocá-lo, de adorá-lo. E Jesus, ele não nos impede de adorá-lo e de tocá-lo, ainda que pecadores. Vamos daqui até o fim da vida, queridos, lutando contra o pecado. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos ir dia após dia com a ajuda do Espírito Santo, sendo limpos de todo o pecado. Mas isso é um processo. E Jesus Cristo, ele falou em João 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, se nós não estivermos
apertados em Jesus, agarrados nele, nada poderemos fazer. Não vai haver fruto em nossa vida, porque em nós não há nada de bom. O que há de bom em nós é a presença dele. Aleluia. E essa mulher aqui, ela começou a chorar, começou a molhar os pés de Jesus com lágrimas. Queridos, imagina a cena. Aquela mulher, ela devia estar assim, ó, tão agradecida por tudo que ela já devia ter visto Jesus fazer. Aleluia. E muitas vezes nós temos a presença dele todos os dias e a gente não faz isso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está todos os dias conosco, nós estamos sendo religiosos, nós não o amamos, nós não o adoramos, talvez porque nós não entendemos o quão pecadores nós somos. Começamos a vir na igreja e começamos a achar que estamos perfeitos e que está tudo bem, mas não está, nós somos sujos. Precisamos todos os dias nos limpar no sangue de Jesus. Não podemos deixar que a religiosidade nos afaste da adoração verdadeira, daquela adoração, daquele quebrantamento, daquele entendimento de quão pecadores nós somos e quão gratos nós devemos ser por Ele estar na nossa vida. Aleluia. Por Ele estar na nossa casa, no nosso templo, dentro de nós. Ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu, porque Ele nos ama. Amém. E aqui, né, Ele está ali falando para aquele homem, ela entende que ela devia muito e ela foi perdoada de muito. Aquele homem, ele não estava achando que ele pecava pouco. Ele não estava nem achando que ele pecava. Ele estava se achando correto demais e julgando Jesus e julgando aquela mulher. E aqui Jesus mostra o quão maravilhoso Ele é, porque Ele permitiu-se ser adorado por aquela pecadora. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus e ela certamente se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. O arrependimento é diferente de remorso, queridos. Muitas vezes, diante do nosso pecado, diante de pecados que a gente luta contra para não praticar, a gente pode pecar e se sentir com remorso. Ah, não foi legal o que eu fiz. A palavra diz que é errado. Ah, não é legal. Mas você não luta contra aquilo. Você programa aquele pecado, você agenda aquele pecado. Você não caiu, você foi com seus pés para o abismo. Você foi com seus pés em direção àquilo que você sabe que Deus já mandou você largar. Já mandou você parar. E aqui, nessa situação, essa mulher se arrependeu. E assim, queridos, eu já ouvi falar que quem se arrepende nunca mais peca. Mas isso não é uma verdade. Muitas vezes nos arrependemos e ainda assim caímos. A diferença é que nós não nos conformamos com aquela situação. Nós vamos lutar e vamos nos arrepender e vamos nos quebrantar e pedir: Senhor Jesus, me transforma, me limpa. Reconhecendo que sem Ele nada podeis fazer. Não podemos dar frutos sem Jesus. Aleluia. Ele é a videira. O que um ramo solto faz na vida? Nada. O que a gente faz sem Jesus? Só coisa errada, só coisa ruim. Amém? Amém. E aqui, Jesus falou, né, que ela: entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Naquela época, queridos, era tipo uma tradição da época, colocar uma vasilha de água para a pessoa que chegou a lavar os pés, ter os pés lavados. Porque as pessoas andavam muito tempo na rua e ficavam com os pés todos sujos. E aquele homem, ele realmente não deu nenhuma importância para Jesus, porque ele não fez o básico do que se fazia para as pessoas. Aquela mulher pegou um perfume que provavelmente era caríssimo e jogou em Jesus, ungiu Jesus. Ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Eu e você, de repente, não temos um perfume tão caro assim, mas nós temos algo muito precioso, que eu entendo que é muito precioso e valioso, que é o nosso tempo, a nossa vida. Entregar realmente os nossos dias, as nossas horas para o Senhor. Dedicar um tempo de leitura da palavra. A palavra de Deus é que é o poder de Deus. As minhas palavras aqui não têm poder nenhum, mas eu estou falando aqui a palavra que é poderosa e eficaz para transformar vidas, para restaurar, regenerar, transformar. Porque a palavra, o Evangelho é o poder de Deus. Amém. E nós não dedicamos o nosso tempo para ler uma Bíblia,
não dedicamos nosso tempo para fazer uma oração. Ai, cara, não tenho tempo, é uma correria. É louça, é filho, é trabalho. Queridos, vai orando enquanto você está no ônibus. Aleluia. Vai orando enquanto você lava a louça. Deus já falou tanto comigo enquanto eu lavo a louça. Tanto. É muito válido quando a gente ora de joelhos e clama ao Senhor. Mas Deus, Ele está conosco o tempo todo. Como um amigo. Sabe, eu tenho uma amiga que se chama Daniela. O pastor conhece a Dani. E a Dani é uma amiga de casa. E a Dani, quando ela chega, ela se senta ali na minha cozinha e eu vou lavando louça, eu vou fazendo as coisas, eu vou conversando com ela e é maravilhoso. Jesus, Ele quer esse relacionamento conosco, amém? Amém. E aqui, no final ali, Jesus falando, né, que ali, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Antigamente se ungia para se consagrar, se separar algo para Deus. Aqui eu entendo que Deus, Ele não quer que os nossos pecados nos impeçam de servir ao Senhor. Porque enquanto estamos servindo na comunhão com Jesus, na comunhão com a igreja, nós estamos sendo limpos e purificados. Não permita que os seus pecados, as lutas que você trava, te impeçam de estar enxertados na videira, no corpo de Cristo. Envolva-se na obra. As pessoas começaram, né? Quem é este que perdoa pecados? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus, o Deus que se fez carne nessa terra. E Ele perdoa pecados. E há pecados que travam a nossa vida. Há pecados que vão nos impedir de conquistar os planos de Deus para a nossa vida, o que Ele tem para nós. E o perdão desses pecados nos liberta. Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele obedeceu até a cruz, como a Lígia falou ali no início, né? Ele obedeceu. E graças àquela obediência dele, hoje nós somos libertos do poder do pecado. Só que muitas vezes nós somos pessoas já libertas por Jesus, nos libertou, até batizadas já, porque é um processo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos. E há pessoas que são batizadas, mas não são libertas. Continuam vivendo como presas. Na verdade, elas já foram libertas por Jesus. Mas elas continuam dentro daquela prisão. Por quê? Porque existe a parte de Jesus que Ele já fez naquela cruz. Mas existe a nossa parte de sair da prisão. Aleluia. E às vezes continuamos na prisão porque não queremos fazer a nossa parte. De repente a prisão já é um lugar cômodo. Já é um lugar em que nós nos acostumamos. É um lugar que não há luta dentro daquela prisão. Mas Jesus te quer livre para viver a vontade dele na sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Glória a Deus. É isso que Ele tem para mim e para você. Amém. Glória a Jesus. Então, aqui Jesus falou no final, o último versículo. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Glória a Deus. Aquela mulher, para adorar Jesus daquele jeito, pecadora como ela era, ela precisou de fé. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Santo Espírito nessa noite derrame sobre as nossas vidas fé. Para que eu e você não venhamos a olhar para nós que somos pecadores, mas olhando somente para Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, nós possamos fazer como essa mulher, adorá-lo verdadeiramente de todo o coração. Que o diabo não fique nos acusando, porque quem nos acusa é o diabo. Jesus está de braços abertos dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha. Glória a Jesus. A tua fé te salvou. A fé salva, queridos. Vamos em paz essa noite, vamos sair daqui em paz, tendo certeza de que estamos plantados no lugar certo. Estamos na igreja, porque esse é o lugar que Deus Ele escolheu para que o povo dele fosse reunido. E aqui acontecessem sinais, prodígios e maravilhas. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui para libertar, para curar, para salvar. Amém? Amém. Ele não vai nos decepcionar. Ele é poderoso. Eu não tenho poder para nada. Mas agora nós vamos nos levantar, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. E vamos deixar o Espírito Santo agir
em cada um de